Olá, boa noite para você que está chegando aí agora, nessa quarta-feira à noite. Mais uma vez a gente se reunindo aqui para esse tempo de reflexão e de renovação espiritual. É mais uma quarta-feira à noite, mas você que está assistindo por acaso, num outro dia, num outro momento, que Deus te abençoe também, com um ótimo dia, ótima tarde, que sua vida seja visitada por Deus. A gente tem feito essa maneira, essa dinâmica intercalada, né? Na semana passada nós tivemos aqui o convidado, tivemos cada semana com conversão, aquela conversa de espiritualidade e vida, cada semana um convidado. Tive convidado na semana passada, terei convidados no plural na semana que vem, e eu quero você aí participando com a gente. Vai ter uma conversa muito boa aqui, com gente boa, falando de várias experiências, mas hoje é eu e você, um tempo de reflexão a partir da palavra de Deus. Às quartas-feiras temos refletido basicamente a partir do Evangelho de João. Nós refletimos há 2 semanas atrás, na primeira parte do capítulo 6 do Evangelho de João. Na semana passada, refletimos sobre a segunda parte, do versículos 15 a 21, o versículo 16 a 21 do Evangelho de João, capítulo 6. Jesus andando sobre as águas, todas as lições que nós tivemos. E hoje eu vou fazer aqui o que normalmente eu faço. A gente segue essa análise do Evangelho de João e dá uma paradinha. Eu faço sempre um break, uma pausa, para a gente refletir numa outra porção da Bíblia. E é o que eu vou fazer aqui hoje. Mas antes de seguir nisso, nesse momento de devoção que você está aí diante de Deus, que você está colocando seu coração, sua mente diante de Deus, esse momento que nós nos colocamos voltados para ouvir a voz de Deus, voltar a atenção da nossa vida para Deus, refletir na palavra dEle e naquilo que Ele nos ensina. Antes disso, vamos orar? Ore aí por você, por mim, por esse tempo. Vamos fazer uma oração colocando isso diante de Deus, para que o Espírito Santo venha sobre mim, sobre sua vida, nos ilumine, nos ajude nesse tempo, entendendo o propósito e a vontade dEle. Vamos orar. Nosso Deus querido e Pai nosso, mais uma vez eu te agradeço pela bondade do Senhor, pela sua misericórdia, que renovou sobre nós nesse dia. Como disse o profeta, a renovação das misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Estamos aqui vivos, existindo nesse momento, e muito mais do que uma experiência intelectual, nós queremos ter uma experiência de vida, experiência espiritual profunda com o Senhor. Eu oro para que isso aconteça comigo, com cada pessoa que está agora diante das imagens que estão vendo ou do som que estão ouvindo, e que o Espírito do Senhor nos visite, traduza aquilo que é vontade, que é voz do Senhor, para nossa mente, para o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu queria te convidar então a fazer a leitura do Evangelho de Lucas. A gente vai ler um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Quero te convidar a fazer essa leitura comigo a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Se você tiver sua Bíblia, abra ela. Ou se você tiver algo que anote, põe aí do lado para você anotar aquilo que Deus te falar durante esse tempo. Se você tiver o texto no dispositivo, olha aí no seu dispositivo e tem aí algo para anotar se você quiser. Se você não tiver nenhum dos dois, acompanhe essa leitura com a gente. Diz assim a palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá,
A sua fé salvou você. Perdão. Na verdade, essa tossezinha foi só por causa de uma irritação na garganta aqui agora. Só para você saber. Hoje a gente tosse, todo mundo já fica assustado, né? Mas, voltando para a realidade do texto, que esse também é um texto que a gente conhece bem, está narrado por Lucas, com toda a sensibilidade do autor, né? Toda a sensibilidade de Lucas. E tem coisas muito preciosas aqui para a gente refletir. E eu quero te chamar a refletir aqui, especificamente sobre essa ação de Deus diante de um coração, diante de uma vida que é honesta, que é sincera, que é simples e totalmente aberta para Ele. O texto bíblico já começa mostrando para a gente algo muito importante, algo muito interessante. Jesus estava indo para Jerusalém. Vamos entender alguns princípios do texto bíblico, porque Jerusalém era a capital da religião dos judeus, o lugar que estava o templo, o lugar da glória, o lugar do status, o lugar central da adoração, né? Do templo para onde as pessoas iam e ali levavam os animais para sacrifício, adoravam de todas as formas, na concepção da religião judaica. E Jesus estava a caminho para Jerusalém. Mas naquele caminho dele para Jerusalém, ele passa numa região que é uma aldeia que fica no meio de Samaria e Galileia. Quando a gente olha para os evangelhos, esses dois lugares sempre mexem com a gente. Precisam sempre falar algo com a gente. E falar de maneira que nos toque. Por quê? Porque rumo a Jerusalém, Jesus passa e para ali numa aldeia, para por uns instantes, né, à luz do texto bíblico, ele para no meio de Samaria e da Galileia. Samaria era a terra daquele povo que era rejeitado pelos judeus. Era a terra daquele povo que era misturado, um povo sincrético, desde o cativeiro da Assíria, antes do cativeiro babilônico, né? Aquele povo de Samaria que tinha formado com todas as suas misturas com outras religiões. Então tinha ainda um judaísmo misturado, mas tinha alguns que eles tinham esse preconceito da região, do tipo, do povo, de todos aqueles que eram praticamente excluídos, marginalizados da relação com Jerusalém. Isso era ali os samaritanos, a região de Samaria. E tinha os galileus. Os galileus era aquela região, pelo que os evangelhos nos mostram, era a região de gente simples, de gente pobre, de gente menos privilegiada também, né? Terra dos galileus, terra de gente que não tinha tanta cultura quanto gente de outros lugares, principalmente de Jerusalém, né? E no meio dos galileus, dos samaritanos, Jesus passa numa aldeia, a aldeia dos leprosos. Para quem lembra a ideia dos leprosos na Bíblia, o princípio bíblico, desde o Antigo Testamento, a lepra tem essa simbologia, uma tipologia do pecado, né? Destruição, de destruição. Aquilo que vem, que destrói o ser humano. E a lepra vinha e destruía mesmo, destruía totalmente o ser humano. Separava ele, uma separação social, colocado à margem, tirava ele da adoração, da possibilidade de adorar no templo. Ao mesmo tempo em que ele via sua vida se deteriorando, perdia a comunhão com a família, o contato com as pessoas e via sua vida indo estragando, cada vez mais piorando. Então esse era um princípio da lepra. Agora veja bem, Jesus passa naquele lugar de leprosos que está entre Samaria e Galileia. Olha onde Deus vai. É mais ou menos o seguinte, onde Deus vai se meter, é ou não é? Num lugar que a gente certamente não esperaria que ele fosse, muito menos que ele parasse. Mas Jesus foi. Num lugar de leprosos, num lugar que está entre a Samaria e a Galileia, no meio de gente que não seria as pessoas ou o lugar para onde a gente correria, com quem a gente gostaria de andar, de quem a gente gostaria de estar perto. Mas Jesus vai ali. Essa tem sempre a característica do Deus que se revela de maneira surpreendente. Deus que vai nesses lugares que a gente não iria. E que a gente, na nossa concepção, talvez, o Deus da nossa religião, talvez nem aprovaria que fôssemos para tal lugar. Mas Ele está acima de tudo isso. E essa é a bondade de Deus, essa é a realidade da graça de Deus, da revelação da misericórdia, da compaixão, do Deus todo cheio de graça, que vai nesses lugares, que são os lugares surpreendentes.
Lugares que não têm em si nenhum mérito para receber a presença de Deus. Assim como possivelmente pode ser sua casa, sua vida, seu trabalho, sua cidade, seu próprio coração. A gente não tem tanto mérito para receber, não é? Algo que motive, algo que não só que motive, porque a motivação de Deus é dele próprio, não é? Mas algo que nos dê essa justificativa de que tem o merecimento por Deus vir. Mas o que mexe a agenda de Deus é Deus olhar para o ser humano e saber onde estão os seres humanos que precisam de fato dele e que não tem ninguém mais a não ser ele. Ele que tem o socorro que ninguém mais pode proporcionar. E era assim que esse povo via. Esse povo chega e grita de longe. De fato, os leprosos tinham que ficar de longe para gritar Jesus. Eles não podiam nem ficar perto, porque eles eram considerados impuros, e se eles se aproximassem e alguém gritasse impuros, eles teriam que ser executados. Eles só poderiam voltar para se relacionar com os outros novamente, depois que eles fossem de alguma maneira, talvez miraculosa, eles fossem purificados. E então a primeira coisa que eles tinham que fazer é apresentar ao sacerdote no templo, que ia conferir a purificação deles, e eles podiam adorar, e a partir dali serem considerados puros novamente, puros para adorar, puro para relacionar, para ficar em paz. Eles gritam a Jesus de longe, leprosos ainda. Veja que em momento algum a gente está falando de gente que já estava purificado. É leproso, é gente que está com a lepra, é gente que está convivendo com a morte próxima o tempo todo. Desconhecendo a hora, desconhecendo o momento, mas sabe que está vivendo a sua angústia, a sua decepção, que está vivendo ali a sua solidão, o seu desprezo, a sua depressão, a sua enfermidade, que está arrebentado pelas circunstâncias da vida. E só pode receber paz, só pode receber algum tipo de transformação, de motivação existencial, que tenha sentido viver, se houver uma intervenção de alguém maior. Esse alguém maior é Deus. E eles clamam Jesus. E Jesus para no clamor daqueles leprosos. A palavra de Deus diz que o que Jesus disse para eles, porque o clamor deles foi: Jesus tem compaixão de nós. Senhor, olha, compadece-te de nós. O que é compaixão? A paixão no sentido de sofrimento é sofrer junto, compaixão. Ou padecer junto, né? Compadecer, é entrar no padecimento, no sofrimento do outro, colocar-se no sofrimento do outro. É isso que Jesus fez. E aí Jesus diz para eles: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Como eu disse antes, eles só poderiam ir para se apresentar aos sacerdotes se eles já tivessem sido purificados. E o texto bíblico deixa claramente que eles não tinham sido purificados ainda. O que torna então a obediência deles algo estranho e um absurdo. A obediência deles era uma obediência estranha. Eles vão obedecer a partir de algo que ainda não existia de maneira palpável, de maneira visível. Porque quando ele fala vão, eles foram. Não tinham sido purificados, mas foram. Isso é a questão da fé que vem do alto, que visita eles, uma fé que está além do normal. E a gente pode chamar isso aí, sem sombra de dúvida, de que eles foram visitados, eles foram presenteados por uma virtude, o que a gente chama de virtude teologal, não é? Alguns teólogos cristãos chamam de virtude teologal, que a fé são as três: fé, esperança e o amor. Mas é essa fé que vem de fora, não é uma fé natural, uma fé que ela vem para dentro de nós, pela ação de Deus e do Espírito Santo, que capacita a gente a crer e acreditar e a confiar além do normal. E essa é a realidade do Espírito Santo e daquilo que Ele proporciona para a gente quando nós nos abrimos para a palavra de Deus e queremos de fato ouvir a Deus e seguir a Deus. Porque olha só, a gente pode vir, pode assistir um culto, pode ir a uma celebração cristã, em qualquer que seja a sua igreja, a sua religião cristã, qualquer que for. Você pode assistir, pode ouvir o discurso, pode ler até um texto bíblico com a simples motivação, a intenção de ler, saber, dar respostas teóricas. A outra coisa é quando eu quero ouvir a palavra de Deus, quando eu clamo Deus, quando eu clamo a presença de Deus e a manifestação de Deus, mas eu me coloco aberto a fazer aquilo que Deus me mandar fazer.
Fico imaginando, a gente lê os registros das Escrituras, da palavra de Deus, que Paulo tinha, o apóstolo Paulo, tinha algo que era chamado de espinho na carne. Então, a despeito de todas as teorias sobre o que seria o espinho da carne de Paulo, não é isso que vem aqui agora para nós, mas naquela luta dele, naquela angústia dele, colocando isso diante de Deus e pedindo livramento de Deus, a única coisa que a gente vê na palavra de Deus, que foi a resposta de Deus para Paulo, era: a minha graça te basta. O meu favor te basta, a minha visitação te basta, a minha visita na sua vida, a minha presença, a minha salvação, meu livramento para você te basta. Contente-se com isso, a despeito de ter um espinho na sua carne, que vai ficar aí para te lembrar, que vai ficar aí para te tratar, para moldar o seu caráter, o que for. Nem sempre nós vamos gritar, nós vamos clamar e Deus vai agir do jeito que a gente quer. Possivelmente, se aqueles leprosos, se alguns deles já tivessem ouvido daquilo que Jesus fazia, eu fico a imaginar que sim, porque eles clamaram por ele, Rabi, mestre. Eles sabiam que ele era um rabino, um rabi, um mestre que tinha discípulos, tinha seguidores e ele tinha alguma autoridade, porque eles falam: tem compaixão de nós. Alguma forma, eles esperavam que ele agisse. E a autoridade da palavra de Jesus, que é Deus, Jesus, a própria palavra viva, diz para eles: vão. E a hora que eles recebem aquela comunicação da palavra viva dentro deles, não teve como resistir àquele negócio, a não ser impulsionado pelo Espírito Santo e ir, e obedecer, a despeito da realidade deles, que era ainda leprosos. Ele falou para apresentar: vamos lá, nós estamos leprosos, nós vamos lá apresentar o sacerdote. E eles vão. E a Bíblia diz que indo, eles foram purificados. Purificados quer dizer, eles foram transformados. Aquilo que estava neles, no corpo, na pele, que demonstrava a lepra, foi desaparecendo, foi sendo transformado e ganhando forma, uma purificação, uma pele nova, uma aparência nova, renovada. A cura de Deus se manifestou ali daquele jeito para eles. Eles tiveram uma obediência absurda, que ela tinha pouco respaldo na lógica humana, de que eu ouço, então deixa eu ver se eu estou purificado para eu ir no sacerdote. Eles dispensam isso e, como disse um psiquiatra austríaco, Viktor Frankl, o logos tem mais sentido do que a lógica, né? Logos é o sentido, logos é o verbo vivo de Deus, a razão da existência. Ele faz muito mais sentido, ele tem muito mais poder do que a lógica humana. Então, é exatamente isso, é a palavra viva que chega e que desperta fé. E fé tem conexão direta com obediência. Em toda a palavra de Deus, esse é um princípio, inclusive, dos judeus, um princípio lá do Antigo Testamento, isso vem por toda a Bíblia e no Novo Testamento também. Não tem fé que está desconectada de obediência. Não tem fé que caminha com desobediência. A fé, o princípio da fé é esse da obediência. Da obediência, que ouve, que consegue ouvir, que consegue discernir a voz de Deus. E isso já é sinal da misericórdia de Deus. Se você está me ouvindo, se você está me assistindo aí agora, e se você estiver entendendo o princípio da palavra de Deus, se você em algum momento estiver entendendo vontade de Deus para a sua vida, saiba que isso é manifestação de graça, e isso te ajuda a ter fé. Essa fé veio de Deus, portanto você tem condições de obedecer. A gente tem condições de obedecer para crescer na fé. E esse é o princípio. Não é esperar que a fé brote. É a gente dar o passo da obediência. E esse passo de obediência é a ação por fé. Por isso que aqueles leprosos fizeram. Por isso, gente, a gente tem que, de alguma forma, ir aplicando isso. Nós somos chamados por Deus para agirmos de várias formas. Nós lutamos com as nossas lepras, com as nossas falhas, com os nossos pecados. E nós olhamos para a parte de Deus que nos chama para agir como santos.
E a gente está numa cultura, a gente vive numa cultura em que as pessoas, por incrível que pareça, parece uma coisa meio louca, as pessoas de fora do contexto cristão, de fora da igreja, normalmente, eles olham para a gente assustados, pensando que nós queremos ser santos. Ou alguns vão falar assim, bom, ninguém é santo, mas Deus nos chama para sermos santos, sim. Santo. A santidade é loucura. E nós somos chamados para ser santos. Santos no caminho de Jesus. Santos na imitação de Cristo. Santos na obediência à palavra de Deus. Ainda que sejamos leprosos. Ainda que sejamos leprosos. Parece paradoxo esse negócio, mas é essa a realidade de quem convive com Deus, com a palavra de Deus e com a fé em Deus. Nós não precisamos ser perfeitos para obedecer. O santo é aquele que obedece, obedece, obedece e sabe que está sempre lutando com as suas maiores imperfeições. Já é um dito, já foi citado por vários autores cristãos, que uma das maiores lutas dos grandes santos da história da igreja era a sua própria luta com seu pecado. Uma das maiores convicções que os homens e as mulheres mais santos de Deus sempre tiveram, as suas maiores convicções, é que eles eram imensos, intensos pecadores. Essa é a realidade da santidade. Nós somos chamados para obedecer. E quando obedecemos, nós vamos experimentando a santidade, a infusão dessa santidade de Deus em nós. De sermos totalmente dele, exclusivamente dele, obedecermos a ele e agirmos por fé. Tem explicação? Não, porque não é lógica. É absurda. Essa é obediência absurda. Essa não é uma obediência lógica. Essa é obediência sobrenatural. Quais os frutos disso? O fruto disso é uma realidade da visitação de Deus. Primeiro é experimentar um milagre. O milagre que esses leprosos experimentaram foi a purificação. Esse é o primeiro milagre. Foi para os 10 leprosos. Eles experimentaram essa purificação. Eu não estou de maneira nenhuma aqui prometendo milagre na concepção popular da religiosidade popular que está aí hoje. Milagre dessa forma que é normalmente publicada na internet, na televisão, nos programas religiosos, conquanto Deus possa fazer isso e muito mais. Mas é um milagre de transformar uma situação que parece impossível em algo visível. De transformar alguém com todos os seus pecados, com todas as suas falhas, com todas as suas dificuldades, com todos os seus maus hábitos, e pode transformar alguém assim numa pessoa boa, gente feliz, gente grata, gente pacífica, gente cheia de Deus, gente que ame as outras pessoas, gente que perdoa os outros, gente que pede perdão, gente que serve, gente que cuida do necessitado, gente que compartilha o que tem com quem não tem, gente que ora a Deus a despeito de tudo, gente que louva a Deus mesmo quando as respostas que se esperava não chegaram. Essa é a obediência absurda. Gente que crê que Deus está agindo, que Deus está vivo, que Deus não abandona, que nós não estamos sozinhos, não somos os solitários que a mídia prega por aí, não somos os solitários que os outros pregam por aí, e ainda que os outros nos abandonem, porque nessa vida, nessa sociedade, é fácil ser abandonado pelas pessoas. Quando nós perdemos utilidade, muita gente deixa a gente de lado. Isso é verdade, isso é um fato. Fora e dentro da religião. Quando você perde a sua utilidade hoje, muita gente pode te deixar de lado. Boa notícia, Deus jamais te abandona. Deus jamais me abandona, Deus jamais te abandona. É só a gente não deixar de se assumir como leprosos que somos. Né? Qualquer momento que nós acharmos que Deus está conosco porque não somos mais leprosos, nós perdemos a perspectiva da palavra de Deus. Nós deixamos de lado a realidade de Deus, daquilo que Ele revela dele mesmo. Dia a dia nós precisamos ser como esses leprosos que clamam, mas gente que está disposto a obedecer de forma absurda. Gente que reconhece que o que Ele falar é para a gente fazer. Esse é o caminho de Deus, esse é o caminho da vontade de Deus, em todas as áreas. E a gente sabe disso em todas as áreas. Né? Agora, é claro que Deus deixa isso para a gente se relacionando com Ele, com os outros e com nós mesmos. Né? Como é que a gente se relaciona com a nossa própria realidade? Nós sabemos quando obedecemos, quando não obedecemos, quando estamos abertos, quando não estamos abertos. Agora, um outro detalhe desse texto que diz que os 10 indo foram curados. Um deles, quando viu que foi curado,
A Bíblia diz, o Evangelho diz que ele voltou para dar glória a Deus. Ele se prostrou aos pés de Jesus e dava glória a Deus. E a Bíblia diz assim, e este era samaritano. Voltemos ao início da nossa conversa aqui. Jesus passou naquela aldeia, entre Samaria e Galiléia. Era o lugar para onde devia ficar os desprezados, os marginalizados, os menos favorecidos, aqueles que incomodavam mais, incomodavam. Só o cheiro deles incomodava as pessoas. E agora um daqueles que estava ali e era samaritano, totalmente excluído, não desejado, portanto afastado e de quem as pessoas se afastavam, é ele que reconhece que quem agiu foi Deus e Deus tinha que ser glorificado. E ele se prostra diante de Jesus, porque ele tinha experimentado isso a partir da palavra de Jesus. Não era a partir das suas próprias convicções simplesmente. Não era a partir do seu próprio povo. Não era a partir do que os outros falavam dele. Foi a partir do que a palavra de Deus realizou na mente, na vida dele, enquanto ele obedeceu. E ele volta para glorificar a Deus, porque ali ele vai se entregar. Se entregar é devoção. Por isso, que quando Jesus chega lá no final do texto que a gente leu, Jesus diz, cadê os outros 9? O fato de o Evangelho registrar que aquele era samaritano, né, Jesus chama de estrangeiro. O fato deixa claro que no meio dos outros 9, se não todos os outros 9, mas no meio dos outros 9, tinha gente que não era samaritano, era gente considerada povo de Deus, povo da religião, povo que talvez até merecesse mais, povo que devia ter muito mais a fidelidade da adoração. Mas eles partiram para Jerusalém. O fato é que aquele ali que parecia não entender das coisas, ou não conhecer tudo que Jesus falava, ou que talvez a gente fosse julgar como quem não discernisse, não tivesse todas as informações de fé, né, que a religião de Jesus propunha naqueles dias, ele agiu do jeito que Deus esperava. E Jesus fala, não vem mais ninguém a não ser este estrangeiro, estranho à fé, estranho à religião estabelecida. Não tem mais ninguém que voltou a não ser esse miserável pecador. E Jesus vira para ele e fala assim, vá em paz. Lembra? O último versículo que nós lemos, ele diz assim, levante-se e vá, sua fé salvou você. De novo, Jesus está enaltecendo a fé. E aí a gente vê duas questões que tem que falar profundamente conosco. A fé que obedece e a fé que é devota. Ela obedece e ela manifesta a sua devoção na adoração. E a adoração, a gente pode cantar louvores e nem ser adoração. Mas adoração é reconhecimento da graça de Deus. É reconhecimento do favor de Deus. É reconhecimento do socorro de Deus e que ninguém mais nos socorre como Ele socorre. É voltar e se prostrar aos pés dEle. E se prostrar é uma questão de se humilhar, de se render e reconhecer a autoridade suprema do outro. Isso é a adoração. A fé tem a ver com a obediência e com a devoção. E essas duas, elas traduzem a adoração para nós. Quero deixar isso claro. Vamos repetir isso. A fé tem a ver com a obediência, ainda que seja uma obediência absurda, do ponto de vista humano. A fé tem a ver com a devoção. Esses dois se encontram e a característica disso é a adoração. É de quem volta, de quem se entrega, de quem se rende, reconhece a autoridade dele. Está acima da nossa autoridade, está acima da nossa própria ciência, está acima do nosso próprio intelectualismo. Está acima de tudo isso. É a realidade de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, que me vem ao coração para você guardar agora. Você pode estar ouvindo, lendo uma série de coisas, assistindo uma série de coisas. Se a fé for uma coisa bonita, pode ser até intelectual, mas se ela não facilitar seu jeito de entender Deus e obedecer a Deus, sua fé está sendo construída em outra pessoa, mas não em Jesus. Cuidado. Porque a fé que vem, o evangelho que vem para a gente reconhecer Jesus, para a gente obedecer Jesus, para a gente adorar Jesus, ela é simples. Ela não complica.
Ela não é intelectualista de forma alguma. Ela é muito simples. Ela também não é subjetivista, não é só fala só de emoções e de experiências necessariamente. Ela está falando de uma relação, de um relacionamento vivo. Essa é a lição que eu queria compartilhar com você aqui hoje. Jesus passou no meio de Samaria da Galileia e ainda pelo Espírito dele, nesse tempo, como disse o profeta lá atrás, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ele ainda passa em lugares que não merecem, mas pela graça e misericórdia ele passa. Passa na nossa cidade, passa no nosso país, passa na nossa rua, passa na nossa casa. Jesus está passando. De sua forma surpreendente, o seu caráter surpreendente, sua atividade surpreendente, ele está passando. Os leprosos, os carentes, somos nós. Com que força você clama para ele parar? Quem tem desespero, sabe o que é um clamor por ajuda. Esse é o tipo de oração que nós precisamos fazer. A oração do desesperado. Seja para ser curado, para ser purificado, para ser liberto, para ser mudado. Mudar no seu temperamento. Às vezes a gente fala de cura e pensa só na cura física, ou alguns traumas, mas deixa eu dizer algo para você. Talvez você precise ser liberto do seu mau temperamento. Explosivo, enraivecido, irado o tempo todo, amargo, amarga. Você precisa se ver livre disso, porque isso é uma lepra. Isso acaba com você, com sua paz, com seu sossego. Isso traz doenças para o seu corpo, traz doenças para o relacionamento. Clame a Jesus para ter compaixão e te livrar disso. Te livrar desse coração assim, ranzinza, que não consegue ser alegre nem transmitir alegria para os outros. E não consegue ter paz e nem transmitir paz para os outros. Talvez isso seja uma das curas que Deus esteja querendo propiciar para todos nós aqui hoje, promover para nós hoje. Cura do temperamento, cuida das palavras, a mania, a sedução de falar dos outros. Não sei se você sabe disso, mas muito da fofoca é a sedução do poder. Sabia? Você talvez não saiba, mas a fofoca ela tem a ver com essas duas realidades. A gente quer mostrar que nós sabemos dos outros para ver se isso nos dá poder. Ao mesmo tempo, isso nos faz com que a gente queira ser aceito pelo que nós sabemos sobre a vida dos outros. Talvez seja uma lepra, nós precisamos nos libertar dela. Mas talvez pode ser que você esteja com a lepra que tem te afastado das pessoas. Está te deixando complexado. Então, coloque isso diante de Deus. Clama ao Senhor. Algo está te destruindo, o corpo, a mente, sua vida espiritual. Eu vou orar. E logo em seguida a gente vai fechar com a oração que o Senhor nos ensinou. Põe sua vida diante de Deus. Se você está aí vendo, assistindo agora, ao vivo, no chat aí, coloque seu motivo de oração. Não tenha vergonha não. Coloque seu motivo de oração. Nós estaremos orando uns pelos outros agora. Põe aí. E não deixe de comentar. Os comentários são diferentes da conversa no chat. Comentar. Deus te abençoe também. Em nome de Jesus. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, eu oro por mim, por cada pessoa que assiste, ouve essas palavras, nas quais a gente refletiu nesse momento. Eu oro para que o poder do Senhor visite cada um em nome de Jesus. Cada pessoa que está agora assistindo ou ouvindo isso, na sua luta, na sua carência, na sua necessidade, seja visitado pelo poder do reino do Senhor. Sejam curados, libertos, transformados, purificados em nome de Jesus. Purifica o nosso coração. Purifica nossa mente, nossas intenções. Nos ajude, nos socorra. Traga sobre nós essa capacitação para crermos de maneira absurda, de maneira inexplicável, mas obedecermos ao Senhor e agirmos segundo o Senhor nos propõe. Traz libertação hoje, alegria, descanso, paz, cura, transformação para a pessoa, para a família, para a casa de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar junto a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Ore como você souber aí,
a oração do Pai Nosso. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Domingo, 10h30 da manhã, nós temos o nosso culto na Igreja Presbiteriana do Caminho, de Belo Horizonte. Rua Jequitaí, 160, bairro Santo André. Rua Jequitaí, 160, bairro Santo André, em Belo Horizonte. Vai ser uma honra, um privilégio e uma bênção ter você com a gente. Domingo, 10h30 da manhã. Fique em paz. Deus te abençoe e alegre seu coração nessa vida preciosa que Ele nos deu. Grande abraço. Tchau, tchau.